Queridos irmãos e irmãs, celebrar Nossa Senhora é ter no coração o apreço, o desejo, a vontade de se assemelhar àquilo que ela foi, para assim construirmos uma vida melhor. Pois Nossa Senhora é essa que nos ensina, que nos aponta caminhos. E quando tomamos a liturgia, veja que oração bonita Jesus profere quando Ele diz: Pai, eu te louvo, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Talvez se Jesus tivesse revelado isso aos magistrados, aos fariseus, o povo de Deus não teria acesso, porque a maneira como talvez falaria ou expressaria essa revelação causaria esta dificuldade na compreensão. Porque muitas vezes, quando se sabe muito, pouco se passa, ou pouco se experimenta daquilo que se sabe. Não é que o conhecimento seja ruim, pelo contrário. Quanto mais conhecemos, mais nós temos condições de amar, de buscar e de fazer aquilo que é certo. E veja, quando o Evangelho nos apresenta Jesus que vai falar ao Pai dizendo: Pai, eu te agradeço, porque aqueles que talvez nada tinham ou pouco tinham, conseguem colocar-se diante do teu projeto para escutar a tua fala e assim experimentar esta grandeza de realizar um plano de amor aqui na terra. E é por isso mesmo que nós somos chamados diante desta liturgia a olharmos a nossa realidade de povo de Deus, de homens, de mulheres frágeis, limitados, que somos e que somos chamados diante da mensagem do Evangelho a nos entregarmos a Ele, para que assim Ele consiga realizar em nós aquilo que nós, humanos, não conseguimos fazer. E como isso é desafiador, porque quantas vezes no nosso coração, ou na nossa mente, ou no nosso ser por inteiro, a gente vai criando coisas que vai nos impedindo de estar mais próximo de Deus. E aí quando nós nos abrimos à graça de Deus, à ação do próprio Espírito Santo, quantas coisas vão acontecendo, e só quando elas se realizam é que nós percebemos que não fomos nós, mas foi o próprio Deus que foi cuidando, fazendo, realizando de forma singular na vida de cada um. E é por isso que quando olhamos para Maria, nós temos essa certeza: mulher simples, mulher pobre, mulher humilde, que deu o seu sim, mesmo não sabendo de tudo, ou de pouca coisa daquilo que poderia acontecer. Mas a sua confiança, a sua intimidade, o seu desejo de realizar na sua vida e também naquilo que Deus confiava a ela, a graça dos céus, ela diz: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí veja, quando Jesus no Evangelho de hoje, porque é claro, depois que ele tinha chamado os discípulos, e não eram homens tão conhecedores de muita coisa, mas eram homens simples, dos quais se colocaram diante do chamado de Deus por meio de Jesus Cristo para realizar aquilo que Jesus os chamava. E eles nada questionaram, apenas escutaram. Olha que bonito fazer-se discípulo de Jesus. Eu escuto, eu observo, eu coloco-me junto a Ele, aprendo dEle, permaneço junto a Ele, para assim realizar aquilo que Ele confia a mim. Não porque sou bom ou porque tenho tantas qualidades, mas porque posso contribuir para que o reino dos céus aconteça. E quando então Jesus, ele volta-se para os seus discípulos e diz: olha, felizes os olhos que veem o que vós vedes. Muitos profetas, muitos homens sábios, inteligentes, muitos santos desejaram, mas não tiveram a oportunidade. E vocês têm essa oportunidade. É como que o próprio Jesus fala hoje a mim e a você: felizes somos nós
porque podemos ver, podemos experimentar, podemos sentar junto à mesa da palavra e da Eucaristia e saborear o banquete do céu. Mas quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, nós deixamos o tempo consumir a nossa vida de tal maneira que a gente vai se distanciando daquilo que é o essencial na nossa vida. E vamos dando poder. E vamos dando poder àquilo que não tem o poder verdadeiro na nossa vida. E é por isso que a liturgia de hoje, e de forma especial o Evangelho, ele nos mostra esse cuidado de Deus por meio de Jesus Cristo para com os seus. E quem são os seus senão todos nós? E ele nos chama, olha, vinde a mim. Venha a mim, não apenas por vir, mas para que aquilo que é concedido chegue a cada um, fortaleça a vida de cada um e dê a cada um a condição de viver e de realizar o plano de amor de Deus. Na primeira leitura nós ouvimos lá do profeta Isaías. Veja que bonito quando o profeta Isaías, ele vai mostrar que de algo que não tinha muito sinal, vai nascer um broto. E desse broto vai dar muitos frutos. Ou seja, de um lugar tão pequenino, de uma família quase que insignificante, de uma mulher que não tinha muita mensagem a transmitir, mas que o seu coração foi todo entregue ao Senhor, dali vai surgir aquele que é o Senhor de toda a história. Então veja que nós vamos percebendo que a leitura vai exatamente nos direcionar para Jesus Cristo, mostrando aquele que verdadeiramente vem para restaurar esta terra, para dar sentido a este mundo. E quando celebramos este tempo do advento, tempo de preparação, tempo de cuidado, veja como nós somos agraciados de poder ouvir a palavra, de poder experimentar a Eucaristia, de poder sentar um ao lado do outro, partilhar esta beleza, poder fortalecer-se desta graça e assim viver a vida que o Senhor propõe a cada um de nós. E aí por isso que o profeta Isaías, ele vai lembrar, olha, aquilo que parece impossível, não é impossível. Eis que a criança vai sentar no buraco da cobra, e a cobra nada vai fazer mal a ela. É como que o próprio profeta Isaías lembrando a comunidade, olha, quando nós criamos em nosso coração, em nossa vida, as atitudes, as ações que vêm de Deus, tudo vai sendo transformado, até mesmo aquilo que parece impossível, começa a tornar-se possível na nossa vida. Não como mágica, não pense isso porque não vai ser, mas como o caminho que me leva à mudança, como o caminho que me leva a uma transformação, como o caminho que me leva a configurar-me com o Senhor, fazendo-me um como Deus deseja que eu seja. E é por isso que o profeta Isaías, ele vai lembrar a cada um de nós que aquele que prometeu a graça é esse mesmo que nos fortalece cada dia e nos dá condições para fazer a sua vontade. É claro que para as crianças que aqui estão, quantas vezes a gente fala de Deus, mas quantas vezes também a gente não vive como Deus quer que vivamos. E como é que eu vou fazendo isso? Quando eu deixo os dons, as graças acontecerem na minha vida. E nós lembramos dos 7 dons do Espírito Santo, dos quais recebemos para quê? Para fortificar a nossa vida, para nos ensinar como ser cristão, para nos configurar a Jesus Cristo, a ponto de quando as coisas ruins baterem sobre nós, elas não vão nos derrubar, porque a fortaleza de Deus está em nós. E é isso que hoje, ao celebrarmos este primeiro dia do nosso novenário, queremos pedir a Deus: Senhor, dai-nos um coração como o teu. Senhor, fazei com que as minhas atitudes sejam como desta mulher Maria, que soube ouvir, que soube colocar-se junto a ti e que soube acolher a tua palavra, a ponto de deixar o verbo encarnar no seu ventre e torná-la uma mulher melhor, trazendo ao mundo
a alegria da salvação. É isso que hoje também, ao recebermos a palavra, ao recebermos a Eucaristia, somos chamados a fazer com que o mundo seja diferenciado. Celebrar Nossa Senhora Imaculada Conceição é isso, é eu me colocar diante da proteção de Maria, Mãe do Céu e Nossa Mãe, e assim permitir que ela nos conduza diante do seu testemunho, diante das suas orientações, que ela disse nas bodas de Caná, e que diante de tudo isso ela nos apresenta: olha, escutai o que o meu filho disse. E quando nós o escutamos por meio da palavra, quando nós o escutamos por meio daquilo que a igreja nos diz, eis que o nosso coração é renovado. Este ano também nós somos agraciados porque é o ano vocacional, tendo como tema vocação, graça e missão. Corações ardentes, pés a caminho. Veja que bonito, quando neste novenário nós somos chamados a ouvir a palavra, deixar o nosso coração arder, mas não ficar com isso para nós mesmos, nos colocarmos a caminho, não para falar, porque falar não é difícil, mas para realizar o plano de Deus diante das nossas opções. Então, qual é a opção que eu faço hoje? É a opção do amor verdadeiro, sem nada pedir em troca. É a opção da entrega ao Senhor, quando eu na minha missão, quando eu naquilo que sou chamado a fazer, faço com alegria, sem murmuração, sem lamentação. E aí nós vamos realizando exatamente a grandeza do céu, fazendo-se um com Maria, Maria que é esta mulher simples, esta mulher humilde, é esse símbolo de toda a simplicidade que nos conduz a Deus, porque somente um coração simples, somente uma pessoa simples é capaz de se colocar diante de Deus para ouvir sua mensagem, para aprender dele e assim realizar em sua vida a graça dos céus. Que este novenário seja capaz de conduzir-nos neste caminho, que este ano vocacional seja capaz de dizer a mim e a você, a todos nós, que vocação não é apenas para ser padre ou para ser religiosa, mas vocação é todo chamado, e todos nós precisamos estar atentos, porque Deus nos chama. E aí nós vamos criando esta cultura vocacional, onde cada um vai percebendo a sua vocação, o seu chamado, e vai respondendo de forma clara ao projeto de Deus, não com as palavras, mas principalmente com as suas atitudes. Então aquilo que assumi, aquilo que sinto no meu coração, aquilo que inquieta a minha vida, precisa verdadeiramente de uma resposta. E essa resposta se dá na escuta da palavra, na busca dos sacramentos e na vivência de tudo isso na sociedade. Então que este tempo seja tempo favorável. Peçamos, pois, a Deus que nos ajude e que nos dê esta graça de sermos homens e mulheres capazes de responder com humildade, com simplicidade ao chamado feito a cada um de nós. Que Nossa Senhora interceda ao Pai por nós.